Meus irmãos, a série que nós estamos iniciando hoje fala sobre feridas. E tem como título Toque às Feridas. Nós vivemos em um mundo ferido. E eu fiquei pensando como falar sobre as feridas do mundo. Como retratar essas feridas, como que eu conseguiria aqui, em quanto tempo falando, para que nós pudéssemos perceber o quanto de fato o mundo que nós vivemos é um mundo ferido. E eu resolvi não falar sobre as feridas do mundo. Eu resolvi mostrar. E eu sei que muitas vezes nós escolhemos não ver. Mas eu não tinha como hoje começar a falar sobre tudo que nós vamos falar agora, numa postura de fechar os nossos olhos para uma realidade que é fato, que existe no mundo que nós vivemos. Faltam palavras para retratar essa dor, para retratar essas feridas. E porque faltam palavras, eu preferia que a gente visse. É um vídeo curto, bem curto. Eu diria que nós teremos agora quase que 1 minuto de silêncio, porque o vídeo não tem áudio. 1 minuto de silêncio, percebendo de forma tão nítida, tão clara, as feridas do mundo que nós vivemos. De fato, nós vivemos em um mundo ferido. E as feridas são grandes, elas são profundas. Existe um romance de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, que ele tem uma fala do Ivan Karamazov, onde ele diz que queria devolver a Deus o ingresso para o mundo no qual as crianças sofrem. De que ele queria devolver a Deus este ingresso a um mundo no qual as crianças sofrem. No livro As Dores do Mundo, Arthur Schopenhauer diz: se é certo que um Deus fez este mundo, não queria eu ser esse Deus. As dores do mundo dilacerariam o meu coração. Eu digo a você, meu irmão, que Deus criou o mundo. Deus criou o mundo que nós vivemos. E digo a você ainda que as dores deste mundo sim dilaceram o seu coração. O coração do nosso Deus. E mais, Ele não passou por este mundo, Deus não passou por este mundo em carne, na figura de Jesus de Nazaré, sem se ferir. Podemos dizer que o nosso Deus, Ele é um Deus ferido.
de que o nosso Deus é um Deus, sim, que se feriu ao escolher passar por este mundo ferido. Quando Deus veio a este mundo em Jesus de Nazaré, Ele encontrou um mundo ferido. Existem algumas coisas que a gente pode perceber da época de Jesus que mostram o quanto o mundo ferido não é um privilégio do mundo que nós vivemos hoje. Deus, quando se fez carne, habitou entre nós, pisou nesta terra, fez a sua tenda, na pessoa de Jesus, Ele encontrou povos dominando outros povos. Ele encontrou pessoas dominando pessoas. Ele encontrou leprosos sendo tratados como vermes. Deus, quando se fez carne e habitou aqui, Ele encontrou deficientes físicos e doentes, pessoas com doenças de nascença, sendo tratados como desgraçados, como merecedores do juízo de Deus. Ele encontrou crianças sendo desprezadas, Ele encontrou mulheres sendo usadas como objeto. Ele encontrou mulheres sem direito à herança, sem direito a conhecimento, sem direito nem mesmo ao conhecimento da fé. Quando Deus habitou neste mundo, Ele encontrou um rei promíscuo, Herodes, que se rendia ao ouro, ao poder do ouro. Ele encontrou um sinédrio, que era o fórum da época, servindo aos interesses dos poderosos e aos interesses da própria religião. Ele encontrou religiosos, que nós chamamos de fariseus, apáticos, diante do sofrimento humano, buscando um moralismo exagerado em troca de bênção. Ele entrou nesse mundo ferido e encontrou os zelotes, um partido de revolução armada, usando a espada para vencer a violência e a opressão. Usando a espada e a violência para vencer a espada e a violência. Jesus encontrou pessoas culpadas, feridas, sem esperança e sem Deus. Aquilo que no Novo Testamento é chamado de loucura da cruz, eu diria que loucura seria esse Deus passar por este mundo e não se deixar ferir. Ele se deixou ferir. E ao contrário disso, como diz em Isaías 53, eu queria ler com vocês, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Depois que Jesus é preso, levam Ele a Herodes. Herodes manda para Pilatos, na verdade mandam para Pilatos, daí Pilatos diz, ele é Galileu, que Herodes resolva, manda para Herodes. Herodes não resolve, manda de volta para Pilatos. E o que Pilatos faz, meus irmãos, com a intenção de satisfazer o ódio daqueles que queriam ver Jesus morto? Pilatos manda dar uma surra em Jesus. Se você olhar no registro de Mateus, não foi uma surra qualquer. Mateus chega a relatar os açoites e como esses açoites foram profundos. A gente acha exagerado o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, mas não é. O sofrimento foi tão grande que Ele não morreu na cruz asfixiado, Ele morreu antes disso. Nem precisaram quebrar suas pernas. Porque o sofrimento que veio antes da cruz já foi tremendo, já foi enorme. Em João 19, nós temos um momento onde Pilatos apresenta este Jesus ferido, açoitado, com coroa de espinho ao povo. E o texto diz em João 19:5 que quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinho e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: eis o homem. Eis o homem. Essa imagem deste homem ferido,
a imagem desse homem abandonado, machucado, rejeitado, açoitado. É interessante a expressão de Pilatos quando ele diz, vê o homem. No grego ele usa a expressão antropos. Vê o homem. Eis o homem. Tomás Halick, desse livro que eu estou usando como referência para essa série, o livro Toque as Feridas, ele chega a dizer e a afirmar que esse eis o homem é a representação do ser humano, da humanidade, da existência humana, em sua forma limite, em suas fraquezas, seu abandono, sua dor e impotência. É como se ali de fato estivesse ali um retrato do próprio ser humano, da própria humanidade, ferida, abandonada, cheia de dor, açoitada. Ele não tomou sobre si, sobre ele, as nossas dores? Pois ali éramos nós, uma representação de nós mesmos, da nossa miséria, das nossas feridas, sendo revelada diante do povo. E Pilatos diz, eis o homem, vê o homem. Porque na verdade é isso que nós somos, feridos, machucados, com dores. E Jesus representa isso. Interessante que ele é colocado como se ele estivesse querendo ser rei. Jesus não estava querendo ser rei, ele era. Mas nós queremos sem ser. Ele é acusado de querer ser Deus. E Jesus não estava querendo ser Deus, ele era. Nós é que queremos ser. A acusação que estava sendo feita a Jesus era a acusação que nós podemos fazer à própria humanidade, tem a ver com o pecado original. Você quer ser rei, você quer ser Deus, mas você não é, você está ferido, você está machucado, você está açoitado, abandonado. E ser homem é isso, eis o homem, vê o homem, olhem a humanidade. Juntando a isso, meus irmãos, nós temos um episódio que eu queria ler com vocês, que tem a ver com Tomé, a experiência de Tomé. Vocês já ouviram falar de Tomé, não já? Tomé, quem é Tomé? Tomé foi o discípulo que traiu? Não, Tomé foi quem? Foi aquele que custou a crer que Cristo tinha ressuscitado. E eu queria ler com vocês João capítulo 20, do 24 ao 28. E o texto diz o seguinte: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão ao seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, Tomé, coloca o dedo aqui, veja as minhas mãos, estende a mão e coloque ao meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, uma das declarações de fé mais bonitas do Novo Testamento. Senhor meu e Deus meu. Tomé precisou ver as feridas para crer. Ele precisou ver as feridas para crer. Nesse livro, Tomás Halick defende que nós, às vezes, como netos do cientificismo, do positivismo, achamos que o que ele estava precisando era de algo concreto para poder crer, porque ele precisava da prova, da evidência física para crer. E ele faz uma reflexão dizendo que o que ele precisava não era simplesmente de uma evidência física para crer, mas ele precisava de fato identificar que aquele Deus, que a cruz, a ressurreição, ela não tinha esvaziado a cruz.
Tomé não tinha problema com morrer na cruz. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro em João 11, ele diz: vamos lá, eu vou contigo para a gente morrer junto. Tomás ali que defende que Tomé não estaria atrás de uma evidência material, mas de uma coerência. Parece que Tomé não tinha problemas com a cruz. Até porque a tradição diz que depois ele foi até torturado. Talvez a notícia da ressurreição tenha parecido a Tomé um final feliz, fácil demais para a paixão de Cristo. Um Deus que passou por aqui, fez um teatro e depois ressuscitou sem marca nenhuma. Isso não casava na cabeça de Tomé. Ele precisava ver as marcas. Ele precisava ver as feridas. Ele queria ver nesse sentido se a ressurreição ela não teria esvaziado a cruz. E de fato, meus irmãos, a ressurreição não esvaziou a cruz. Ela não removeu as feridas. Os relatos que nós temos do Cristo ressurreto aparecem muitas vezes e fica muito claro de que esse Cristo ressurreto, ele vem num corpo completamente transformado. Ele entra num lugar que estava com porta fechada. Ele come peixe na praia. Ele encontra Maria Madalena e Maria Madalena não reconhece ele. Ele senta com os discípulos no caminho de Emaús e esses discípulos não reconhecem ele. Como foi que Maria Madalena reconheceu Jesus ressurreto? Pela voz. Como foi que os discípulos de Emaús reconheceram que aquele que estava ali era o Cristo ressurreto? Quando ele partiu o pão. Quando foi? E através de quê? Tomé reconhece que aquele homem era o Cristo ressurreto. Através das suas feridas. A ressurreição não apagou as feridas. O nosso Deus é um Deus ferido. Aquilo que nós muitas vezes, as feridas estavam lá. E foi vendo as feridas que ele disse: meu Senhor e meu Deus. Nós como protestantes, defendemos a cruz vazia. E sabe o que é que muitas vezes acabamos nos tornando? Um povo de fé triunfalista, que só olha para a ressurreição, mas não percebe que o sofrimento e as feridas da cruz são reais e continuam reais. Nós temos uma cruz, a cruz que nós expomos, ela é uma cruz fácil de ser vista. A alegação dos protestantes é que o crucifixo, ou Cristo crucificado na cruz, Cristo não está ali, ele ressuscitou. Mas o Cristo ressurreto continua com as suas feridas. A cruz, ela não é assim. A cruz não é cheirosa. A cruz, ela é suja. A cruz, ela representa dor. E o Cristo ressurreto, ele tem as suas feridas. Ele não deixou de ter as suas feridas. A cruz verdadeira, meus irmãos, ela fede. Ela é suja. Ela tem dor. Percebe? Cristo, o ressurreto, manteve em suas mãos, em seus braços, as feridas. Ele não vem sem mostrar as feridas. Porque ele passou por esse mundo. Jesus resolveu todos os problemas desse mundo, meus irmãos. Uma ressurreição triunfalista, com tudo resolvido. Se tivesse tudo resolvido, tudo bem. Mas não está tudo resolvido. Então a cruz continua sendo um sinal e um símbolo de dor, de ferida. Sim. Se Jesus viveu e encontrou um mundo ferido, também é verdade que nós estamos vivendo no mundo ferido. Vocês têm dúvida disso? Que nós vivemos em um mundo ferido? Quantas são as feridas? Que tipo de feridas nós temos no nosso mundo? São tantas. Aquele vídeo,
ele consegue pegar muitas feridas e colocar ali em 1 minuto e pouco. Desde uma criança morrendo de fome, eu vi o suspiro e o sussurro quando aquela criança se arrastava atrás de uma comida. E eu digo para vocês que eu editei esse vídeo. Eu tive que editar, por bom senso, para não expor aqui feridas do nosso mundo, que talvez nós não tenhamos estômago para enxergá-las de perto. Nem mesmo no vídeo nós não temos estômago para isso. Nós temos pecados e feridas que têm a ver com os nossos pecados sociais. Eu lembro de uma pessoa que perguntou: onde foi que a gente errou? Onde foi que a humanidade errou para o mundo estar do jeito que está? Para termos tanto sofrimento, tanta violência, nós temos as feridas que não são só as feridas sociais, mas as feridas da nossa alma, por causa dos nossos relacionamentos, das nossas dores, dos nossos traumas. Nós temos as nossas feridas. Quantas pessoas com depressão, quantas pessoas com crise de ansiedade, quantas pessoas com transtornos compulsivos, quantas pessoas vivendo dificuldade de se relacionar, com dificuldade de se abrir. A gente não precisa ir para a África para enxergar ferida, existem feridas profundas dentro desse auditório. Existem feridas profundas na fila que você está sentado. E se você duvidar e brincar, a ferida está profunda em quem está sentado do seu lado ou no lugar que você está sentado. Porque existem feridas em nós que nós desconhecemos. Não importa em que classe social você esteja transitando, há feridas por todos os lados. Por isso eu gostei do vídeo, porque ele trata a ferida do executivo que está ali com o óculos, sabe, da mulher que apanhou, sabe, da pessoa que está na rua clamando por justiça, da criança que está morrendo de fome, daquelas pessoas que estão chorando do luto, da bala da violência. Nós vivemos em um mundo ferido. O Brasil não é mais ferido que os Estados Unidos, a África não é mais ferida que o Brasil, vivemos em um mundo ferido. Agora vamos para alguns lugares e percebemos essas feridas estampadas, suturando. Outras estão mais camufladas, mas são feridas. E nós sofremos com todas elas. Eu queria compartilhar algo com vocês. Quando Marcos e Márcia estavam indo como missionários em Tauá, nós fizemos uma viagem evangelística lá para Tauá para dar apoio à igreja. E nesse dia eu preguei. Algumas pessoas foram nesse dia. Eu não lembro se eu já compartilhei isso aqui. E eu fiz uma pregação, e na pregação sobre perdão, eu fiz um apelo no final, chamando as pessoas que quisessem chegar, que viessem. E o menino pequeno, ele foi à frente com outras crianças. E essa criança abraçou minha perna. E ela ficou abraçada aqui na minha perna. E eu digo para vocês, meus irmãos, que eu vivi uma experiência na minha vida que eu não faço questão de viver de novo. É como se naquele momento Deus tivesse me dado o presente de sentir aquela dor. De sentir a dor daquele menino. É como se, eu não sei explicar isso, isso é experiência que eu vivi com Deus, isso não está na Bíblia. Mas foi uma experiência que eu tive naquele momento. Foi uma dor profunda. Uma dor que não era minha. Eu digo a vocês, eu tenho certeza, aquela dor não era minha. Eu senti a dor daquela criança como algo partindo no meu peito. Eu não consegui mais orar, Marçal estava lá, eu passei o microfone. É como se eu não enxerguei nada, eu não enxerguei a realidade daquela criança, eu não vi o que ele sofria, eu não sabia do que ele estava passando, eu simplesmente senti a sua dor. A dor de uma rejeição, a dor de uma pobreza, a dor de um abandono, uma dor imensurável. Eu passei praticamente meia hora, 40 minutos chorando. O culto terminou, o pessoal estava recolhendo as cadeiras e eu não conseguia parar de chorar. Tanto que depois eu precisei explicar para a caravana o que tinha acontecido. Porque eu estava num estado que nunca ninguém tinha me visto daquele jeito. Existe uma dor. Essa dor está aí.
Nós não sentimos essa dor, mas Deus sente. O nosso Deus, Ele continua sendo ferido. O nosso Deus continua sendo ferido a partir das feridas que existem no nosso mundo. O sofrimento não foi simplesmente naquela cruz. Jesus continua se colocando no lugar das feridas deste mundo. Isso está em Mateus 25. O que diz em Mateus 25? Jesus disse: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Ele diz ainda no 40, digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a um dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Jesus está falando do juízo, Ele está falando do tempo final, onde Ele reunirá e dirá àqueles: vocês me cuidaram de mim. Eu estive nu e vocês me vestiram. Eu estive com fome e vocês me deram de comer. Eu era forasteiro e vocês me receberam. E me choca estar numa reunião de pastores e perceber pessoas que estão vindo lá de longe do país que está sofrendo na Síria. E recebendo pessoas do nosso estado, na nossa região, e os pastores preocupados porque são muçulmanos. Porque não querem os muçulmanos perto. Esse muçulmano que está chegando ferido, abandonado. Jesus pode estar ali, sentindo aquela ferida. Nesse mesmo texto ele diz: eu estive com fome e vocês não me deram de comer. Eu estive com sede e vocês não me deram água. Eu estive nu e vocês não me deram de vestir. Eu estava sem ter onde ficar e vocês não me receberam na casa de vocês. Jesus está tomando o lugar das pessoas feridas. Encontramos Cristo nas feridas do mundo. Tomás Ali, que tem uma frase, eu queria partilhar com vocês, que ele diz: todas as feridas dolorosas, todo o sofrimento do mundo e da humanidade são as feridas de Cristo. A ressurreição não anulou as feridas de Cristo, a ressurreição também não anulou o sofrimento deste mundo. E Cristo continua se colocando no lugar das pessoas que sofrem e dizendo: quem fizer a elas, faz a mim, quem não fizer a elas, não fez a mim. Continua sofrendo, e se Deus, eu entendo lá a frase de Schopenhauer, Ele precisa ser Deus para aguentar essa dor. Porque se eu pude experimentar apenas a dor daquela criança, quem suportaria sentir a dor de todo mundo? Quem suportaria isso? Só Deus. Só Deus suportaria isso. Ao mesmo tempo, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer que nós somos o corpo de Cristo. Se Cristo está nas feridas, Cristo também está em nós. Nós somos o Cristo vivo. Nós somos o Cristo, o corpo desse Cristo na sociedade. E precisamos tocar as feridas do mundo e aceitarmos sermos afetados por elas. Porque depois desse dia que eu tive com essa criança, eu nunca mais fui o mesmo. Vocês me veem aqui falando de projeto social, da gente impactar a nossa cidade. Isso não é discurso teológico apenas. Isso foi algo que Deus me mostrou. E a partir dessa visão, eu não tenho mais como ser a mesma pessoa. Eu não tenho mais como conduzir uma igreja indiferente às feridas do mundo. Porque essa dor é real. Ela existe. Tomás Ali que ainda vai dizer que ele não acredita em deuses e não acredita em religiões que dançam no palco deste mundo sem serem afetadas por suas feridas, sem arranhões, sem cicatrizes, sem queimaduras.
Você percebe o que ele está falando? Eu não acredito em Deus que não tenha sido afetado, que dance no palco deste mundo sem serem afetados por suas feridas. Deus passou por este mundo e se feriu, continua sendo um Deus ferido, continua se colocando no lugar das feridas. Nós somos a igreja desse Cristo. E não podemos passar deste mundo olhando para o nosso umbigo e vivendo uma fé de ressurreição, de triunfo, sem cruz, sem ferida e sem sofrimento. Não podemos. Pascal chega a dizer que aqueles que reconheciam Deus sem reconhecer sua miséria, não o louvaram. Louvaram apenas a si mesmos. Falando da religião como ilusão, como uma projeção narcisista. Ressurreição. Vitória. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Minha vitória, minha bênção. Palcos e palcos. Até onde vai a nossa fé? Nietzsche foi um crítico muito forte da religião. Um ateu que, em um momento, ele consegue trazer um pouco daquilo que era o anseio verdadeiro dele por Deus. Quando ele diz que Jesus é o único cristão que jamais viveu. Dele entender e enxergar em Jesus o único cristão dessa terra. Isso não é verdade. Ele não foi o único cristão dessa terra. Mas se nós vivermos uma fé que toca as feridas e que se deixa ferir, eu não tenho dúvida, meus irmãos, de que até pessoas como Nietzsche poderão crer. Porque nesse Deus e nessa religião dá para crer. Numa religião só de vitória e de triunfo, onde se fala apenas de uma ressurreição, de uma cruz limpa, vazia, cheirosa, que despreza o que significa o sofrimento, a ferida da nossa humanidade. Essa religião, como diz Tomás Halick, é mais uma ilusão do que de fato uma religião. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê condição de vivermos uma fé que toque as feridas. Amém, irmãos? A gente vai assistir um vídeo que é uma música que pergunta: Deus, onde estás? Deus, onde estás? Que a gente esteja pronto para responder essa pergunta. Deus, onde estás? Te procuraria na porta dessa rua. Deus, onde estás? Olha o que eu vejo agora. O menino dançou sem roupa. O menino botou na boca um doce com gosto de fel. Deus, onde estás? A igreja arrancou o sino, o homem esqueceu o menino, fez
Fiz castelo de ouro e prata e perdeu a vida. Acende toda a luz, iluminando a terra que convive com a dor sem esperança. Onde há dor e cura, vai. Onde não há amor e ama, vai. Onde há dor, alegra, vai. Onde não há amor, transforma. Teu toque forte muda a sorte de quem te encontra. Deus, onde estás? Te procuro, te procuraria num beco ou nessa rua. Deus, onde estás? Olha o que eu vejo agora. O menino dançou sem roupa, o menino botou na boca um doce com gosto de fel. Deus, onde estás? Eu passei por aquele palco, vi um grande homem fartar
Senhor amado, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, para Te pedir perdão. Perdão por querermos viver uma fé sem cruz. Por querermos, ó Pai querido, apenas curar as nossas feridas, sem termos que tocar a ferida de ninguém. Nos perdoa. Que nós sejamos, ó Pai, o Teu corpo, que revela o Teu amor. O Teu corpo que toca as feridas. Tantas vezes, Pai, no sentimento até mesmo de impotência. Mas, Senhor, não deixaremos de tocá-las. Não deixaremos, ó Pai querido, de cuidar dos feridos, de estarmos sensíveis a eles, de deixar esta dor tocar o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a sermos esta igreja que é Teu corpo, que reconhece na dor e no sofrimento do mundo a Tua pessoa, Jesus, também. Que nós possamos, Senhor amado, abraçar as dores que estão ao nosso redor. Aquelas que estão longe de nós. Nos mostra um caminho, Pai. Nos cura do nosso egoísmo. Que a nossa cruz seja vazia, mas que ela tenha a marca de sangue. Que ela seja vazia, mas que ela revele e aponte sempre a dor e o sofrimento. Ó Pai, Tu és um Deus ferido. Nós também somos feridos. Usa-nos, Pai, na nossa limitação. Que possamos levar a Tua luz, levar o Teu amor e gerar esperança. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém.